70 anos é tempo. Já dá para ter muita história para contar. Fundada em 8 de junho de 1948, em São Paulo, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, representa a própria história da evolução da ciência no Brasil. Não por acaso, logo depois, em 1951, são criados o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Por isso que nós estamos hoje aqui no estúdio da TV Assembleia de Alagoas. Nós vamos poder conhecer mais a história da SBPC e da própria ciência brasileira com os nossos convidados. Começando por ele, que é um dos presidentes de honra da SBPC e muito contribuiu, né, para a entrada das humanidades na entidade. Otávio Guilherme Cardoso Alves Velho, graduado em Ciências Políticas e Sociais, fez o mestrado em Antropologia Social e o doutorado em Sociologia lá na Universidade de Manchester. É professor emérito da UFRJ, pesquisador emérito do CNPq, atuou no projeto Ciência Hoje, de divulgação científica nos seus primórdios, e foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Ciências Sociais. E também presidente da SBPC por 2 mandatos. Nesse programa a gente vai saber um pouco mais da história da SBPC, também com o segundo convidado, que é o Carlos Fidelis Pontes, com graduação em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro e com mestrado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Ele é doutor em Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento pelo Instituto de Economia do UFRJ. Atualmente, dedica-se às áreas de inovação, propriedade intelectual e estratégias de desenvolvimento lá na Fundação Oswaldo Cruz, a popular Fiocruz. Bem, Otávio, qual é o tamanho da nossa querida SBPC hoje? Olha, eu acho que o melhor indicador é o número de associações científicas filiadas à SBPC, porque a SBPC acaba sendo uma espécie de confederação de associações científicas, né? E nós temos cerca de 140 associações científicas filiadas à SBPC, que eu acho que é um número muito expressivo. Além disso, nós temos um número grande de cientistas, né? Os cientistas brasileiros, tem a SBPC como uma referência importante, e tem os amigos da ciência. A SBPC não é estritamente uma sociedade científica, ela é uma sociedade científica e é mais alguma coisa. É uma sociedade de amigos da ciência. Nesse sentido, inclusive, há a possibilidade de uma associação direta, quer dizer, existem as entidades que ela representa, mas a pessoa individualmente também pode ser um associado da SBPC. Com certeza, com certeza. Mesmo exatamente. não sendo cientista, apenas como... Exatamente. Né? Além disso, as pessoas elas podem ingressar ou participar das reuniões anuais da SBPC ou também das suas reuniões regionais, sem serem necessariamente sócios, né? E aí realmente o número é muito grande de pessoas que participam. É impressionante, sobretudo quando fazemos reuniões no Norte e no Nordeste, realmente é um acontecimento, né? E o número de é uma oportunidade de se refrescar também com conhecimento científico, né? Sem dúvida. São muitas mesas, sem dúvida, sem dúvida. E é o conhecimento científico, eu acho que isso é uma característica da SBPC, lato sensu, porque são assuntos e questões que dizem respeito à sociedade também, né? Não por acaso eu sou um cientista social, né? É isso que eu ia também te perguntar, quer dizer, no início o cientista era sempre aquele cara envolvido com as fórmulas, né, com a dificuldade num laboratório, com um microscópio. Como é que foi essa coisa que você é um dos primeiros aqui entrou, né, das ciências humanas, digamos assim? Na verdade, isso é uma impressão que a gente tem visto de fora, né? Mas é um pouquinho diferente. Então, de qualquer maneira, no meu caso particular, eu acho que uma das explicações do meu interesse, do meu envolvimento com a SBPC, está no fato de que a vida toda eu trabalhei numa instituição que é uma instituição interdisciplinar, que é o Museu Nacional, que hoje faz parte da UFRJ, mas na verdade ele é muito mais antigo que o UFRJ, né? Ele está fazendo 200 anos e ele foi fundado em 1818 por Dom João VI, né? Então, e a minha convivência lá com zoólogos, com botânicos
enfim, com todas as atividades científicas é muito grande. Sendo que no caso do museu, eu acho que é interessante que também as pessoas ficam pensando só em laboratório para pensar a ciência, né? Mas no caso do museu, as nossas especialidades nos levam, em muitos casos, ao laboratório, mas também à chamada pesquisa de campo. E nesse caso, a antropologia, que é a minha disciplina, ela é muito próxima e na sua prática de atividades de colegas que eu tenho lá, por exemplo, no museu, que também vão para a Amazônia ou vão para o interior fazer pesquisa, tal como eu também. Específicas, no caso. Né? Exatamente. E engraçado é que o Museu Nacional acaba sendo visto, de maneira geral, como a exposição do museu, como o museu da exposição, as múmias que estão lá, né? Mas é muito mais que isso. Muito mais do que isso. O acervo do museu é uma coisa enorme, né, que começa a ser... É interessante que a criação do Museu Nacional em 1818 é a questão da ciência no Brasil. Eu acho que existe no Brasil surtos, digamos assim, de interesse pela ciência. E eu diria que essa vinda de Dom João VI para o Brasil talvez marque o primeiro grande surto, né? E 1818 é um ano particularmente forte nesse sentido, né? E uma das motivações para a criação do museu foi justamente o acervo que advinha das expedições científicas que estavam se multiplicando no Brasil nessa época por estímulo do governo real que estava então instalado no Rio de Janeiro, né? O Brasil, que até então era um tanto fechado, sobretudo para estrangeiros, para quem não era português, né? Se abre e você tem uma série de expedições científicas e isso faz com que cresça um acervo. Então o museu também surge, é uma das razões dele, é exatamente para acolher esse acervo. Foi a descoberta pelos portugueses de uma fauna, de uma flora, de uma coisa que era uma imensidão, né, perto do que Portugal tinha normalmente. Com certeza, mas por essa época já começa a surgir no Brasil franceses e ingleses, começa a ter autorização para fazer pesquisa, russos, né, e alemães, né, e são as grandes expedições científicas. Então esse é o primeiro grande surto e o museu aparece, surge o museu e não só o museu, né, por exemplo o Jardim Botânico é criado por essa época também, né, e outras instituições. E Jardim Botânico também é outra coisa que as pessoas não sabem muito, que ele é um depositário de espécimes raras de plantas, mas uma área de pesquisa extremamente forte em relação a esse assunto dele. Com né? certeza. Não é só para visitar, é para trabalhar também, né? Com certeza. Pegando, Carlos, esse início aqui, para você ir fazendo o contraponto, esse início que ele fala do Dom João VI, que ele está valorizando o princípio científico, é realmente o surgimento da ciência no país, do relacionamento, vamos dizer, da produção ainda não, né? Da produção ainda não. Eu falo da minha experiência onde eu sou mais ligado, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Ela faz parte de uma época, né, de homens que pensavam o país. Roquete Pinto, do museu. Também foi do museu. Do museu pensou o país, Oswaldo Cruz pensou o país, Carlos Chagas pensou o país. E o que é engraçado nesse período, ao contrário da época do governo do reinado, na República, Oswaldo Cruz ele é contratado não para criar o que ele criou, mas sim para combater as epidemias de febre amarela, bubônica e varíola que engraçavam na cidade do Rio de Janeiro e atrapalhavam fortemente o mercado do café e a atração de braços para a agricultura. Né? Se dizia assim, os navios que se dirigiam a Buenos Aires, por exemplo, anunciavam não para no Brasil. Então, isso era um momento muito ruim. Oswaldo Cruz, então, ele é contratado para debelar essas epidemias junto a um plano de remodelação da cidade, né? Porque aí melhoraria a imagem do Brasil no exterior. E ele já chega com um plano todo pronto, que é do Instituto Pasteur, né? Que ele já vem com a intenção de criar, né, um instituto que reunisse pesquisa, produção, aí sim começa a aparecer a produção,
pesquisa, produção, assistência e ensino. Né? O Oswaldo Cruz, ele também, assim como o museu, ele, quando debela as epidemias na capital federal, ele se volta para os portos e para o interior do país. Ele vai promover uma série de expedições Exatamente. né, ao interior do país. E aí acontece uma coisa muito engraçada. Havia uma visão idílica do país e dentro de um contexto também de racismo e de teorias que falavam que o Brasil está condenado ao subdesenvolvimento por ser de uma raça mestiça ou ter um clima que não favorecia. Ele volta dessas expedições ao interior e descobre que o Brasil é, como na visão, na frase que ficou famosa, né, um grande hospital. E ele descreve algo muito, um Brasil onde havia a doença de Chagas ainda não conhecida, né? E ele vai trazer o diagnóstico, mas ele também vai se colocar como parte da solução. Isso é super importante, porque ele vai dizer o problema não é da raça, o problema não é do clima, o problema é a falta de Estado. E ele convence a intelectualidade do período. Monteiro Lobato, por exemplo, que tinha o personagem Jeca Tatu. Isso. O Monteiro Lobato vai dizer, o Jeca não é assim, ele está assim. Né? Está assim por falta de educação, saúde, presença do Estado nessa... Deu uma mexida. O Otávio está querendo fazer uma parte aqui. Não, é no sentido de fazer até uma ponte entre essa época que eu estava falando, a época da criação do Museu Nacional, e essa época do Oswaldo Cruz, né? E como eu falei, o Brasil tem surtos, digamos assim, desses interesses ou de uma espécie de europeização, né? E é interessante, então, que o museu ele é fundado oficialmente em junho de 1818. Em maio de 1818, menos de um mês antes da criação oficial do museu, nós temos a aclamação de Dom João VI no Rio de Janeiro, que é um fenômeno incrível, inacreditável na época. Imagine, um rei né, oriundo de Portugal que vai ser aclamado em função do falecimento da mãe dele como rei no Rio de Janeiro. Foi uma grande festa. E fazendo parte dessa festa veio uma delegação de Lisboa para a aclamação de Dom João VI no Rio de Janeiro. E um dos personagens principais dessa delegação era um acadêmico da Academia de Ciências de Lisboa, que faz um discurso que é considerado pelo Oliveira Lima, que é o grande historiador desse período do Dom João VI no Brasil, que ele faz um discurso conclamando o rei, conclamando a que se crie uma academia de ciências no Brasil. Né? E ele diz isso em 1818. E alguma associação deve haver entre isso e o museu, no sentido de que talvez ele soubesse que o museu estava chegando e juntou um pouco as duas coisas. No entanto, alguma tentativa se faz nessa direção, mas de fato a Academia Brasileira de Ciências só vai ser criada 98 anos depois, numa época que já é mais próxima dessa época que o Carlos se refere, que é 1916. Exatamente. É mais ou menos nesse período a que ele está se referindo. Deixa eu fazer aqui um pequeno intervalo, nós voltamos já com o nosso Tome Ciência. Até já. Voltamos com o nosso Tome Ciência, que debate hoje a própria história da ciência, aproveitando a oportunidade da SBPC ter feito 70 anos de idade e, genericamente, uma data, né, de peso redonda e se espalha, né? Só vai ficar igual outra vez quando fizer 80 ou 75. Bem, mas a gente falava aqui do início do século, né? Passado ainda, mais do que passado, 1800, início de 1800, para a formação dos primeiros órgãos criadores de ciência no país. A SBPC, quando vem de ser
por sinal, no final 8 também, em 1948. Essas coincidências talvez não sejam coincidências. Ela, de certa maneira, foi influenciada, pelo que se diz a história, pela chegada de cientistas da Europa que vieram formar a USP, né, que já estavam chegando ali nesse período, e também por uma mudança, né, da Segunda Grande Guerra. Deixa eu perguntar primeiro para o nosso Carlos, essa ideia de desenvolvimento ajudou a trazer essa ideia da ciência ser mais importante, no seu entender? Ou seja, as fábricas surgindo, todo um processo de desenvolvimento querendo ser implantado no país? Eu não creio. Eu sei que no pós-guerra, sim. No pós-guerra, a ciência se mostrou muito eficaz, né? No esforço de guerra, muita coisa foi inventado, radar, penicilina e a bomba atômica. Né? Isso levou com que os governos se interessassem pela atividade científica. Não é à toa que logo em 51 se cria o CNPq. O CNPq também é criado numa atmosfera que envolvia o uso da energia nuclear. O almirante Álvaro Alberto estava querendo aproveitar também do que se revelou no mundo, né, aquele potencial destrutivo, mas havia também um potencial para gerar energia, o uso pacífico da energia atômica. E acho que também conhecido no Brasil depois com a intervenção do Estado mais firme na economia, por exemplo, Getúlio Vargas, depois criando a Petrobras, né, que é também um foco de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Mas, então, nisso eu acho que devagarinho vem a atividade científica vai ganhando peso e a atividade de desenvolvimento tecnológico também ganha mais peso depois, na época dos governos militares, onde são criadas várias empresas com o final Brás, né? E a infraestrutura para se montar todo um potencial. Um pouco, deixa eu só te interromper, dizer, um pouco antes disso, só porque eu falei com o Otávio sobre a questão das ciências humanas e né, a tecnologia ou as ciências exatas, propriamente. E nesse início da SBPC era muito voltado para as exatas, quer dizer, essa entrada que você falou das ciências sociais, que período depois da criação, mais ou menos? E aí eu queria fazer uma última comparação entre os dois períodos, da fundação do museu e agora esse período do Oswaldo Cruz. É interessante que nessa tal alocução a que eu me referia, na aclamação de Dom João VI, o delegado, o cientista português, insistia nesse rol de ciências que deveriam ser desenvolvidas. Ele já falava em ciências sociais, em 1818. E o interessante é que nada disso aconteceu. E quando a Academia Brasileira de Ciências surge 98 anos depois, em 1916, né, nós comemoramos há pouco o centenário da Academia Brasileira de Ciências, as ciências sociais não estavam incluídas no rol da Academia Brasileira de Ciências. As ciências sociais são introduzidas na Academia Brasileira de Ciências na década de 80, de 1980, né? Isso é muito interessante. Mas no caso da SBPC, muitas vezes se tem a impressão de que os cientistas sociais estão pouco presentes ou que estiveram presentes mais na época do regime militar, em que então as questões políticas se tornaram mais quentes, então com isso os cientistas começaram a ter mais interesse em ouvir os cientistas sociais. Mas a verdade é que, pensando nesse pós-guerra, eu diria que na época da fundação da SBPC, em 1948, nesse pós-guerra, já há uma diferença em relação ao período da criação da Academia Brasileira de Ciências, que é de uma efervescência social e política muito significativa, né? Eu acho que essa efervescência do pós-guerra é um período muito interessante da história política brasileira, né? Esse período da democratização, da queda do Getúlio, desse interregno em que você tinha, por exemplo, um partido comunista com representação no Congresso, antes de começar o fechamento, que começa em 1947, mais ou menos, mas leva um tempo.
em função da Guerra Fria, mas isso leva um tempo. Mas criou-se realmente uma intelectualidade muito engajada politicamente e com bandeiras democráticas nesse período, né? Então, eu diria que, ao contrário do que a gente pode pensar, vendo de hoje, que a gente tende a ser evolucionista e pensar assim, associar se eu chegar depois, na verdade, eu acho que a preocupação social está na origem da SBPC. Nesse período de 47, 48, eu acho que isso aí é forte. Pelo clima que vivia o país. Pelo clima que vivia o país. E só para ter uma ideia dessa, os temas das primeiras reuniões anuais, porque a SBPC ela ficou conhecida pelo grande público, sobretudo pelas suas reuniões anuais. As suas especialmente naquele ponto que o Carlos estava chegando, na ditadura militar, onde ela era um ponto de resistência ao arbítrio. Mas, né? de qualquer maneira, havia um tempo em que, quando se falava eu vou na SBPC, estava se referindo à reunião anual. Sim. E não à instituição. Não é? Mas os temas das reuniões anuais, desde o começo, a primeira reunião anual, que foi em 1949, o tema foi alimentação. Você vê que é um tema que junta a ciência com questões sociais. Preocupações sociais. Preocupações sociais. O segundo tema, em 1950, foi industrialização à margem da floresta virgem. Você vê que está embutido aí até quase que uma questão ecológica, para usar um termo que na época não se usava nesse sentido, né? Que veio a se usar depois, né? E Anísio Teixeira, por exemplo, o educador Anísio Teixeira, é uma figura importante no começo da SBPC. Né? E ele veio a ser presidente da SBPC. Não me lembro agora exatamente o ano, mas é no começo da SBPC. Então, nós tivemos figuras de cientistas sociais importantes, Darcy Ribeiro e tudo mais, que vem dos anos, por exemplo, nos anos 50, já havia essa comunhão. E eu diria que os cientistas de laboratório e que se aproximavam mais da SBPC eram esses cientistas que tinham uma preocupação social e política, com a questão da responsabilidade social. Né? Era, vamos dizer, o escoador dessa preocupação que dentro da ciência exata que ele fazia não tinha muito... Não tinha tanto. Eu acho que tende até hoje, eu acho que é assim. Tanto assim que eu tenho tido colegas na SBPC de outras áreas com quem eu tenho fraternais relações e capacidade de conversarmos sobre os nossos assuntos. Embora a formação seja bastante diferente. O Fidelis está querendo... Eu voltar a um ponto que eu acho que os une, né, são homens preocupados com a totalidade, né? São homens preocupados com o país, um projeto de país. Exato. Você cita aí, eu tenho José de Castro, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, o Roquete Pinto, todos eles estavam pensando o que país é esse, que país se quer construir. Exatamente, então, quando você tem temas como esse, logo o primeiro e o segundo, o que acho que está por trás disso é pensar o país. Eu acho que isso é um aspecto que precisa ser, inclusive, recuperado. E com a presença do pessoal das exatas, como o Otávio estava dizendo, quer dizer, já começando a haver um entrosamento científico como um todo. Olha, voltando nessa questão dos temas das reuniões, a 7ª reunião em 1955 em Recife teve como tema humanismo e ciência. E o grande homenageado da reunião foi o Anísio Teixeira. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Aliás, a preocupação dos cientistas com a educação, eu acho que é muito interessante e tem crescido cada vez mais. É impressionante como os cientistas estão se dando conta cada vez mais de como o desenvolvimento da ciência depende muito do desenvolvimento da educação. E não apenas no nível da pós-graduação ou no nível universitário, mas se você não tem um panorama realmente mais democrático de acesso à educação no país, você não tem, digamos assim, um universo de onde poderão surgir os cientistas, né, as vocações científicas. Daí eu acho que há um interesse histórico, mas que vem crescendo cada vez mais, dos cientistas de terem uma intervenção, um papel, de propugnarem realmente pelo desenvolvimento e pelo aperfeiçoamento e pela melhoria da educação no país. De certa maneira, uma marca da SBPC. Ele está chegando Daí ditadura, a divulgação científica, né? por exemplo. E foi bastante simbólica, né, a atuação da SBPC durante o período da ditadura militar, onde houve também, não podemos negar, um crescimento, né, de processos industriais, a introdução
da usina nuclear, ou seja, todos esses BRAs, né, que você está falando. Quer dizer, de certa maneira, a evolução democrática, digamos assim, da SBPC coincide também com a mexida científica no país, não? Eu creio que sim, eu creio que sim. Essa tradição de pensar o país, eu acho que é retomada nesses momentos de crise e de governo autoritário. Aí se convocam os cientistas sociais, os economistas, a pensar o país. Há aí um momento que o governo militar, ele valoriza a ciência nesse aspecto. Isso é engraçado, porque se você tem situações de confronto, mas ao mesmo tempo existia um investimento nessas áreas de infraestrutura, inclusive para a ciência, né? É um desenvolvimentismo não inclusivo. Aquela frase do Delfim, esperar o bolo crescer para depois dividir, o bolo cresceu e nunca foi dividido. Não, e teve outro aspecto também, que foi a quantidade de cientistas perseguidos politicamente, né, pela ditadura militar. A Fiocruz é um exemplo de Ásia, como se diz, né? Saíram cortando cabeças aí, muita gente teve que ir para fora, né? E muito pela posição que esses cientistas tinham em relação à ditadura e às liberdades, né? Bem, nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos com esse nosso debate que fala de história e ciência, ou da história da ciência no país. Até já. Voltamos com o nosso Tome Ciência, que aproveitou todo um processo redondo de comemoração da SBPC nos seus 70 anos para começar a discutir um pouco qual é a influência e a participação da SBPC nesse processo político. E, para isso, nós temos a presença do Otávio Velho, que é presidente de honra da SBPC, e do Carlos Fidelis Ponte, que é um especialista em estratégias de desenvolvimento atuando lá na Fiocruz. Bem, nós estamos aqui falando que na ditadura, apesar de toda a repressão, houve um interesse grande da parte dos generais aí no desenvolvimento científico e que talvez não seja tão correspondido no processo de redemocratização, né? Mas, de qualquer maneira, a SBPC acaba de adotar como estratégia defender uma agenda para o futuro, né? A Agenda 2030. O que é essa agenda? Qual é a forma de explicá-la, Carlos? Essa é uma agenda internacional, né? São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não é uma agenda brasileira. O Brasil aderiu a essa agenda. E tem lá uma série de metas a serem atingidas e que, na atual situação, a gente duvida que essas metas possam ser atingidas, principalmente considerando os cortes nos recursos, o congelamento, a emenda constitucional 95, que congela por 20 anos gastos e investimentos do Estado. Aí fica difícil de atingir esses objetivos. De todo modo, essa agenda, ela politicamente é muito importante, porque ela coloca um marco, né, e coloca as questões e um roteiro para se alcançar. E, ao mesmo tempo, a denúncia de que sem esse investimento não se chega ao que se estabeleceu mundialmente. Ao que o mundo quer. Ao que o mundo quer. E o que o Brasil assinou como participante desse esforço. De certa maneira, serve para marcar uma posição que sempre foi coerente da SBPC de defesa e de valorização da atividade científica. Sim. Não é isso, Otávio? E também eu acho que temos que tomar um pouco de cuidado. Eu concordo que realmente no período militar, paradoxalmente, né, de fato houve, no caso brasileiro, algum interesse na manutenção e no desenvolvimento da ciência, né? Mas
Mas isso não significa que nos períodos democráticos também não tenhamos tido avanços muito significativos, né? O que acontece é que no Brasil, isso eu acho que, como eu tentei até sugerir que isso venha desde o século XIX, num certo sentido, falta um certo planejamento, um certo projeto de país que dê continuidade. Então nós vivemos com esses surtos, em que você, em determinado momento, você tem realmente uma melhoria da situação nos últimos anos, inclusive pela atuação inclusive das próprias instituições, como a SBPC, né, e da comunidade científica também, né, mas nós temos também momentos em que as coisas ficam prejudicadas, né? E eu diria que o que eu diria sim, que nesse período dos últimos anos tem se tornado mais complicado, talvez esteja sendo a perda de uma noção de projeto de soberania nacional. Eu acho que realmente nós estamos vivendo um problema nesse sentido, né? Realmente. E então, mesmo o desenvolvimento que se faz, às vezes se perde um pouco de vista a necessidade de uma política de Estado que faça com que, por exemplo, num determinado momento, você até possa estar gastando mais, entre aspas, com algum tipo de custo na produção de alguma coisa dentro do país, mas que isso reverterá para o desenvolvimento futuro. Essa noção mais de longo prazo é que me parece que tem sido perdida. Já associando com o desenvolvimento, cara, por exemplo, nós temos exemplos, muitos, Coreia, com a questão do avanço educacional da população. Ou seja, cada vez mais, com a tecnologia, é necessário que o cidadão tenha uma melhor formação. E isso aí engasga, né, como na linha do que o Otávio está falando, com a capacidade formadora, né, do país e o aproveitamento que as indústrias fazem isso, que é muito pouco, né? Você tem estudos que mostram isso, quer dizer, é muito pouco aproveitado. A gente importa produtos e ideias e não usa as ideias brasileiras para melhorar os produtos. Acontece que nós produzimos nossa ciência básica forte. Agora, existe um gap entre a produção do conhecimento e o desenvolvimento tecnológico, entre o tubo de ensaio e a vacina correndo lá fora. E esse gap, em geral, nossas indústrias demandam muito pouco da academia, da produção científica. Por quê? Nossas indústrias são montadoras, nós pagamos royalties, nós montamos coisas que foram desenvolvidas lá fora. Nós temos pouca tradição de montar. E quando nós conseguimos isso, nós acabamos vendendo. É o caso, por exemplo, da Embraer, que tinha ali a cadeia toda. A Petrobras, que está sendo... a tendência privatizante, digamos assim, que de algum tempo para cá vem crescendo. Se você vê uma instituição como a Embrapa ela tinha todo o componente do desenvolvimento, produção do conhecimento, desenvolvimento tecnológico e direto ao mercado lá. E ela modificou por completo a situação do campo. A Embrapa é uma das que se fala em privatizar. Então a gente cria e somente o Estado pode criar, porque a iniciativa privada não vai botar recursos numa coisa que ela acha arriscado. Capital de risco é algo que é um mito. Isso parece que é uma marca do Brasil, porque alguns estados e países capitalistas, de certa maneira, prezam investimentos em nova tecnologia. Com a informática, com o mundo moderno, cada vez a própria criação tecnológica é produto. Eu diria que nenhuma potência mundial chegou e se mantém onde está sem um Estado forte por trás. É assim nos Estados Unidos, é assim na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, porque, note, esse apoio ele pode ser direto, tendo as estatais, ele pode ser na construção de infraestrutura, ele pode ser com subsídio às universidades, ele pode ser pela compra. As Forças Armadas Americanas, quando compram, e elas não compram só armamento, elas compram medicamento, elas compram telefones, elas compram computadores, elas compram... Imagine o que... Então, ela garante à indústria local que a indústria vai receber. Então, a indústria local pode, inclusive, ampliar o seu parque
já pensando em atender a demanda do Estado. Então, o Estado funciona assim e funciona nos fóruns internacionais, fazendo cumprir acordos de propriedade intelectual, forçando acordos bilaterais para ampliar o Tríplice, que é o acordo de propriedade intelectual, ampliar, ele já é terrível do meu ponto de vista para os países periféricos, né? E ele se torna ainda pior para aqueles que não estão investindo. E o que você tem por trás é um Estado agindo o tempo todo, agindo de várias formas, né? Diretamente, indiretamente, por via de compras, por subsídios e fazendo ligações de parcerias público-privado. Isso tudo existe, mas não é iniciativa privada que faz rodar essa máquina. Quem faz o pontapé inicial é o Estado. E é ele que mantém ela girando. E a gente aqui parece que ignora isso. E a questão do Estado, Otávio, ela também está na parte de formação, onde os cientistas são importantes como ponta de linha, porque sem uma educação básica você não vai ter uma boa formação científica. Também é uma necessidade romper esse gargalo. Sem dúvida nenhuma. E embora eu até concordo com você também que a nossa iniciativa privada ela é tímida, né? E realmente precisaria desenvolver mais essa capacidade de correr riscos também, ou não ficar apenas jogando o seu capital no sentido dos ganhos financeiros, né? Isso realmente é importante. Mas, ao mesmo tempo, é isso que o Carlos diz também. O Estado é fundamental para orientar nessa direção, né? Eu acho que isso realmente é importante. Nós aqui criamos um mito de que o resto do mundo as coisas se dão através do mercado livre, né, sem interferência do Estado, e que por isso nós temos que seguir esse caminho. Isso é um equívoco, não é assim que as coisas acontecem no resto do mundo. O Carlos pode falar mais sobre isso do que eu, mas o que eu percebo hoje, inclusive depoimentos de colegas, é no sentido de que, de fato, essa presença do Estado é fundamental em toda parte. Não é verdade que isso seja uma representação do atraso. É porque somos atrasados, é que temos um Estado grande. Não é bem assim, realmente não é assim no resto do mundo. Tá, já que você falou na representação do Estado, nessa importância, né, de se criar, de se fazer a ciência, a gente tem uma relação, né, da SBPC com o Estado sempre reivindicatória. Eu acho que, não sei se teve algum período dessa história, e você faz parte dela também num bom trajeto, né? Uma parte, mas num bom trajeto, que não houvesse reclamação quanto às verbas do Estado para poder se desenvolver pesquisa científica, não? É verdade. Isso tem sido sempre um problema. Mas aí, até certo ponto, isso faz parte do jogo democrático, né? Faz parte dessa disputa dos vários setores, né? Mas é verdade, temos esse problema. Mas temos também a presença dos cientistas como formuladores, não apenas como reivindicadores, né? É o lado das humanas. Mas não só das humanas. Às vezes eu tenho a impressão que os colegas de outras áreas têm muita competência política também, na capacidade de formular projetos e de influir no Estado, ou até de atuar dentro do aparelho de Estado também, né? Eu acho que isso tem sido importante também. Até porque a gente tem uma boa quantidade de pesquisadores que trabalham para o Estado. Exatamente. Citou o próprio Museu Nacional ou a Fiocruz, são dois exemplos de produção de ciência dentro da estrutura do Estado. Até porque, como falávamos antes, indústria tem pouca iniciativa no sentido de estimular esse desenvolvimento criativo, né, científico, da novidade, que faz vender, né? Que é como hoje, parece que o exemplo maior seria mesmo essa área da informática, a área dessa tecnologia que surge a cada dia mudando os produtos. A gente está com o celular na mão porque alguém transformou a descoberta em produto, né? Isso é dificuldade. Bem, nós vamos a mais um intervalo para a última parte do nosso programa já. Guarde aí.
voltamos com o nosso Tome Ciência, que de certa maneira está misturando tudo em história e ciência. Eu não sei se é história da ciência ou ciência da história, o que a gente está fazendo aqui, mas as duas coisas certamente. E agradecemos desde já, porque contamos com a presença do Otávio Velho, que vem a ser presidente de honra da SBPC, velho militante na entidade, e do Carlos Fidelis Ponte, que é estudioso e executa as estratégias de desenvolvimento lá na Fiocruz. Eu tenho a dizer para vocês que esse programa tem uma característica. Desde o início, não só despertar a curiosidade científica nas pessoas, mas como valorizar o conhecimento científico e divulgar e difundir esse conhecimento. Por isso mesmo, nós temos uma complementação do programa dentro da página, no site www.tomeciencia.com.br. Para não esquecer, www.tomeciencia.com.br. No nosso site tem um setor lá chamado Saber Mais. É porque a gente explora os cientistas que vieram aqui para nos darem indicações que possam aprofundar a pesquisa das pessoas, né? E pegar essa mania de pesquisar como eles pesquisam e saber mais sobre o assunto discutido. Então, eles vão depois nos dar as listas e nós vamos estar lá no site com a lista de sites, artigos, ou seja, como vocês podem conhecer mais do assunto. E, para quem quiser dar palpites, sugestões, opiniões, ou seja, entrar em contato com a gente, anota aí o nosso e-mail, ideias@tomeciencia.com.br, ok? Bem, já partindo para essa etapa final, a gente não pode esquecer que eu falei aqui em Saber Mais e a própria SBPC sempre se preocupou com a difusão científica, tanto que criou o projeto de revista Ciência Hoje, o Tome Ciência das Crianças. Fala um pouquinho sobre essa preocupação da difusão científica que a entidade tem, Otávio. Eu acho que isso tem a ver com o que eu antes me referi quando eu falei do interesse que os cientistas costumam ter pelas questões da educação. É uma sensação quase que de autodefesa dos próprios cientistas de que se não tivermos uma educação de alto nível no país, o desenvolvimento científico fica prejudicado, fica com as pernas de pau, né? Eu acho que existe essa sensação e por isso esse interesse. E, naturalmente, esse interesse pela educação, de início, é natural que venha, que parta, sobretudo, da questão da ciência, né? Da educação científica, mas não só. Eu acho que é importante dizer que não só. Então, e um dos instrumentos da educação científica, inclusive fora da escola, é a chamada divulgação científica, né? A SBPC tem tido muitas iniciativas nesse sentido. Essas reuniões que nós fazemos, tanto as anuais quanto as regionais, sempre tem um espaço muito grande, inclusive lúdico, inclusive, né, para crianças, para presença, para atração das crianças para as atividades da ciência, e é impressionante que como realmente elas respondem muito bem a isso, né? A população brasileira e as crianças em particular têm um interesse pela ciência, existem pesquisas que sugerem isso, né? Existe uma imagem favorável da ciência, né? Até porque a ciência representa a ideia da curiosidade. Exatamente. A criança é curiosa pela própria natureza. Exatamente, né? Pois é. E a SBPC também, durante muito tempo, abrigou a Ciência Hoje, a revista Ciência Hoje e a Ciência Hoje das Crianças, que hoje é independente da SBPC, mas que mostra exatamente, foi um grande trabalho muito importante que foi realizado e que continua a ser realizado hoje, né? Então, eu acho que isso é importante. E eu chamaria a atenção também, puxando a brasa para o meu lado, do papel dos museus nisso, né? Eu acho que os museus são realmente cruciais porque eles são o lugar de encontro da pesquisa científica, né, com o grande público, né? Eu acho que, por isso, quando a gente fala em ciência, quando a gente fala e reivindica verbas, eu acho que o lugar dos museus científicos é muito importante para o país e eles não podem ser descurados também. Que ajuda a incentivar também, né? Exatamente. Saber científico. Exatamente. Bem, e eu tenho que fazer aqui de público o agradecimento, porque a BPC sempre foi a nossa aliada desde o primeiro programa, em 1987, participando ativamente do Conselho Científico, indicando nomes, e nomes, temas, sempre
atuando em parceria para nós chegarmos a esse ponto de poder trazer para vocês as novidades. Bem, caminhando então agora, depois da questão da divulgação, vamos mais para o final. O que falta, né, Fidelis? Fora o dinheiro. Fora o dinheiro, porque isso a gente sabe que falta sempre, né? Eu acho que falta uma definição de longo prazo, um projeto de país pactuado com a sociedade, discutido na academia, discutido nas comunidades, discutido amplamente. E uma coisa que a gente vê, se fala muito em Estado mínimo. Eu acho que o Estado tem que ser do tamanho do projeto da nação. O Estado tem que atender a esse projeto. E, sobretudo, o Estado ele não deve ser uma entidade que proteja um segmento econômico. O Estado tem por função proteger a vida. Então, o centro de um projeto do país é um Estado que proteja a sociedade. Assim, a sociedade, o bem-estar da sociedade deve ser assim, o objetivo final do Estado. Assim, não como uma coisa lateral. Primeiro você faz a economia e depois você consegue o bem-estar. Não. O objetivo é o bem-estar da sociedade. Esse é o objetivo central, não pode ficar à margem. Então, a gente tem que lutar para construir um novo desenvolvimentismo, um desenvolvimentismo inclusivo, ambientalmente responsável, né, sustentável, que tenha responsabilidade social. Esse tipo de coisa que eu acho que falta a gente pactuar. A gente tem muitas cabeças no país pensando isso. Agora, é preciso reunir essa gama de informações e ideias, né, e tentar traduzir isso em algo que sirva assim, ao futuro, que conserte o presente, né, que garanta a soberania nacional, que isso é super importante, a gente precisa ter uma atitude, e aí, como disse o professor, isso não é uma questão antiga, isso é moderníssimo, isso é moderníssimo. Quem duvida da importância do Estado, olhe para a China, como chegou lá, olhe para os tigres asiáticos, olhe para os Estados Unidos, olhe... Então, nesse sentido, eu acho que falta pactuar um projeto inclusivo que tenha como centro o ser humano, um projeto civilizatório. Não é um projeto econômico, é mais que isso, é um projeto de construção de uma sociedade justa, uma sociedade que todos tenham oportunidade, que tenha o básico, que tenha a dignidade da vida, né? Que se valorize isso, o conhecimento, que todo mundo tenha acesso aos museus. Né? Nós lá na Fiocruz temos o Museu da Vida, e isso funciona, que se você dá oportunidade, as crianças vão lá, adoram. E se você der a oportunidade, como dizia lá, o Jeca Tatu não está... Ele está sim, mas ele pode melhorar. Então, acho que falta isso, a gente pensar num projeto de nação. Certo. E aí o papel da SBPC nisso? Eu concordo inteiramente com o que o Carlos falou, mas eu diria que, sobretudo nas nossas circunstâncias, para que o Estado, então, possa exercer esse papel e não se transformar num bicho-papão, apesar de todas as dificuldades da nossa vida política, que às vezes nos deixam um tanto acabrunhados, eu acho que nós temos que também trabalhar e acreditar na democracia, né? A democracia é exatamente a maneira pela qual nós poderemos também ter uma certa garantia de que essa ação do Estado vai se fazer a favor da sociedade, a favor do nosso povo. E não apenas nesse sentido genérico de sociedade com S maiúsculo, ou de povo como se fosse uma coisa só, mas da nossa sociedade em toda a sua diversidade, que tem que ser conhecida, tem que ser mais conhecida. Isso também faz parte da educação, né? Eu acho que poucos brasileiros, por exemplo, sabem que no território nacional nós temos mais de 200 línguas são faladas, se você contar sobretudo as línguas indígenas e mais umas tantas outras. Então, é um país de uma grande diversidade, essa diversidade é uma riqueza, não é? E nós temos que, então, apostar nisso também para que o Estado realmente possa exercer esse trabalho realmente no sentido de uma
associação com os anseios populares. Tá. Isso é uma tendência que seria perfeito se tivesse, né? Infelizmente, nós às vezes temos uma política e eleitoralmente o país muda, passa a ter outra política. Esse é um problema realmente sério. Essa é a questão que nós temos que enfrentar, não é? Esse nosso desenvolvimento, que é uma palavra que inclusive hoje já é um pouco complicada de se utilizar por causa inclusive das questões ambientais. Gostei muito que o Carlos tivesse lembrado isso, né? Mas isso daria margem a um outro programa, provavelmente, né? As questões ambientais. Eu acho que é muito importante que realmente esteja presente e que também a gente consiga ultrapassar esses obstáculos todos que nós temos enfrentado. Sim, democracia sempre, não é isso? Com certeza. Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui, agradecendo aos nossos convidados a gentileza dessa participação e a você pela audiência. Assista mais. Tome Ciência, como eu disse, está fixo lá na internet. Você pode assistir qualquer programa no www.tomeciencia.com.br. E até a próxima.